Vamos lá então, gente. Bom dia a todos. Vamos recapitular um pouco a nossa aula anterior, né? Nossa aula de terça-feira, a gente deu início a um projeto. Esse projeto ele vai ser montado em etapas. Então, cada aula eu vou passar uma parte do projeto, tá? Esse projeto, esse trabalho, enfim, TCC, né? Como vocês quiserem nomear, ele vai ser entregue na última aula do módulo, tá? Na nossa última aula do módulo no final do mês. Então, vocês, com base em um trabalho que vocês fizeram anteriormente, que foi escolher um tema, né? E com base nesse tema, gravar um vídeo pelo celular mesmo, curto, né? A gente vai criar uma empresa sobre esse tema que vocês montaram. Então, na aula passada ficou determinado, né, ficou definido de vocês escolherem o nome da empresa, né, criar o nome da empresa. Ficou definido de vocês criarem o ramo de atividade da empresa. Então, por exemplo, eu criei uma empresa chamada Ricardo SA. Né, essa empresa Ricardo SA, ela é uma empresa sei lá, de alimentação, né? Um restaurante, uma hamburgueria, né? Então, com base no nome da empresa, com base no ramo da empresa, a gente criou aí né? Vocês tiveram como missão criar o logotipo da empresa, que é o desenho, né? É a arte visual da empresa, né? O que determina a marca, tá bom? Vocês tiveram que criar o slogan da empresa, né? O que é o slogan? O slogan é aquela frase, né? Uma musiquinha, uma frase de impacto, tá? Então eu dei o exemplo aí do McDonald's, né? O slogan do McDonald's atual é o "Eu amo muito tudo isso", né? Tem um da C&A, né? Que ficou muito famoso aí por causa daquele ator lá que fazia os comerciais da C&A, né? Ele falava lá "Abuse Use", né? O slogan da C&A, Magazine Luiza, "Vem ser feliz". Então todas as empresas acabam criando porque é uma frase que a gente costuma falar que é uma frase chiclete. Assim como tem essas músicas que o povo inventa, né? Essas músicas chiclete aí, que é uma música que tem só três refrões, né? Refrãos, né? Que fica lá martelando na sua cabeça. O slogan ele tem essa finalidade, tá? Então criar o slogan junto com uma arte que corresponda à sua empresa, tá bom? Então a gente ficou na aula passada com esses temas aí. E o endereço, né? Eu já ia esquecer do endereço, onde vocês tinham que entrar em sites de imobiliárias, né, fazer uma pesquisa de mercado, até mesmo próximo do seu bairro, da sua residência, né, que tem algum lugar aí que tenha mais ou menos a ver com a sua empresa, poder passar os dados da empresa, para quando a gente chegar no Google Maps poder localizar, tá bom? Então foi isso que nós, todos aí presentes na aula passada, tivemos de responsabilidade de estar fazendo, né? Já para hoje, a gente vai ter outra parte, né, a segunda parte do trabalho, lembrando que não é para fazer e me enviar ainda, é para você fazer e deixa salvo. Aí você vai continuar fazendo, dando continuidade no mesmo arquivo, tá? Então é uma apresentação, né? Vai ser um arquivo só de slides, aonde esse arquivo, né, ele vai conter todas essas orientações, todas essas etapas aí, tá bom? Bom, vocês escolheram um tema, criaram um slogan, criaram a arte, definiram várias coisas, né? Agora eu vou mudar minha tela aqui para a gente poder dar início à nossa outra atividade, tá bom? Quer dar um oi ali pro pessoal? Dá um oizinho. Fala bom dia. Tudo bem, gente? Vamos lá.
Deixa eu mudar a minha tela aqui para vocês poderem visualizar o programinha. Só um minuto, vamos lá. Então hoje a gente tem como objetivo, né? O objetivo principal do nosso conteúdo de hoje, tá? E acho que é um dos que vocês mais vão, digamos, dedicar tempo, né? Vocês vão ter que dedicar um tempo maior para essa questão, que é a planta. Opa, planta da empresa, tá? Ou, né, layout, tá? Bom, como que a gente vai fazer essa planta dentro dos recursos mais práticos que a gente possa ter, né? Um programa que vocês vão poder estar utilizando é o Paint, tá? Nós temos o Paint aí para aqueles que estão fazendo no computador. Para aqueles que estejam fazendo, desenvolvendo no celular, quando vocês entram na sala Google, cadê? Sala Google. Deixa eu carregar aqui. Quando a gente entra lá na sala Google, a gente tem aqui, deixa eu criar atividade. A gente tem aqui esse carinha aqui, ó, chamado desenho. Tá vendo? Na sala Google tem esse cara chamado desenho, que nada mais é do que um Paint virtual, né? E aqui a gente tem aqui os objetos, formas, setas, texto, dá para você colocar a imagem para você poder criar a sua planta, tá? E no Paint não é muito diferente, né? Quem nunca brincou no Paint aí, né? Acho que todo mundo já, até mesmo para aprender a mexer no mouse, chegou a brincar no Paint, tá? E aí vocês também têm a liberdade de pesquisar na internet, né? Na internet, se existe algum Paint online aí também, tá? Ou baixa um aplicativo no celular, né? De desenho rápido, tá? Então, o que que vocês vão determinar? Né? A gente vai determinar aqui o layout da empresa. Então, por exemplo, seguindo o exemplo da minha empresa, que é uma hamburgueria, tá? Se eu for fazer a minha hamburgueria e ela for um prédio onde tem 2, 3 andares, né? Que nem tem alguns restaurantes, né? Que tem o mezanino, né? Alguma coisa do gênero. A gente precisa criar 2 ambientes. Então, aqui eu vou fazer um retângulo, certo? Então, esse retângulo aqui vai ser o piso inferior. Então, eu vou escrever aqui, né? Ou térreo, né? Tá bom? Bom, legal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar algumas identificações daqui. Por exemplo, aonde que vai ser a entrada? Né? Em que lado que vai ser a entrada do meu estabelecimento? Tá? Então, aonde for a entrada, eu vou lá e crio um recurso, né? Crio lá uma área aonde vai ser a entrada. E aí aqui eu escrevo para saber, né? Entrada. Para saber o que é o que, né? Então, entrada. Aqui está a entrada. E aí eu posso brincar aqui com a ferramenta, né? Posso apagar aqui. Por isso que eu falei que
é onde a gente vai demorar um pouquinho mais, porque vocês vão fazer uma coisa caprichada, né? Uma coisa requintada, uma coisa bonita. Então, deixa eu apagar aqui. Aí. Então, apaguei aqui, demarquei aonde vai ser a minha entrada, tá bom? Bom, como é um restaurante, né, uma hamburgueria, um restaurante, sempre perto da porta acaba tendo o que, gente? O que que acaba tendo aí? Acaba tendo a recepção, né? Então aí eu vou desenhar o que? Eu vou desenhar a minha recepção, tá? Então, vou fazer a minha recepção aqui. Tá? Então, aqui eu vou desenhar a minha recepção. Desenhei minha recepção, eu venho aqui e escrevo o que é isso daqui. Então, recepção. Tá? É importante a gente demarcar tudo. Então, a gente vai fazer um esqueleto. Então, eu tenho a recepção aqui bonitinho. Aí eu vou fazer o quê? Fazer as mesas, né? Vou desenhar as mesas. Então, aí vai ficar a critério de cada um. No caso aí, quem vai fazer, né, é um restaurante. Então, você vai desenhar a mesa, tá? Vai desenhando a mesa. E aí você vai desenhando onde você quer as mesas. E aí você escreve aqui mesa, né? Para poder saber que ali é uma mesa. 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 Tá vendo? Então aí você vai fazer. Aí você desenha uma cadeira, faz um desenhozinho de uma cadeira aqui, tá? Ou pode pegar na internet lá uma imagem de uma cadeira, sei lá, cadeira.png. Ou pode pegar lá, né, na internet. Eita, que ficou uma beleza. Ficou tudo preto aqui. Pode pegar e colocar talvez um desenho assim, tá bom? Não tem problema, dá para visualizar. Legal, então o que mais tem no restaurante, aqui no meu restaurante, além disso? Tem a cozinha, tá bom? Então aí eu vou precisar desenhar onde que vai ser a cozinha, né? Então aí vocês vão desenhando, vão pensando numa estrutura física, banheiro, onde que fica o banheiro. Então aí vocês vão lá e desenham, né? A área do banheiro. Opa, vamos lá. WC, né? WC. Tá bom? Então você desenha e escreve o que você vai fazer. Então aí você vai montando toda a estrutura. Ah, eu tenho um vasinho de flor, né? Tenho a decoração. Então aí você coloca aqui desenha alguns vasos de flores, alguma coisa do gênero. Como o meu restaurante aqui tem o banheiro e tem a cozinha, né? Então aí eu vou desenhar aqui a área da cozinha, né?
vou desenhar aqui a área da cozinha. Aí você vai colocar lá geladeira, pia, vai fazer uns desenhos aqui, identificar o que que é, tá? Então deixa eu só escrever aqui. Cozinha. E no caso, no meu restaurante, também tem um pequeno estacionamento. Então, vou fazer aqui um... E aí faz os desenhos das vagas, né? Uns desenhozinhos de vaga aqui. Minha coordenação motora tá ótima. E aí você escreve lá estacionamento, tá bom? E aí você vai montando toda a estrutura do seu local, tá bom, gente? Então, primeira coisa, aí depois que você fez isso daqui, você vai copiar tudo isso e vai colocar aqui, tá? Vai ter que aparecer aqui. Então você consegue fazer pelo Paint, como eu havia dito anteriormente, né? A gente consegue fazer aqui pelo Paint e a gente consegue fazer aqui por esse programa, né? Chamado Drawing da sala Google, da própria sala Google. Ou vocês podem utilizar algum outro programa aí no celular ou no computador que você tenha para poder fazer. Não necessariamente precisa, tá? Se você tem computador e tem outros programas, você pode utilizar nos programas que você tem seja mais familiar ali para você poder manipular, tá bom? Mas o Paint, você encontra aí esse programa Paint de desenho para celular, né? Então, de acordo aí com a sua realidade, você vai criando. Então, criar o layout aqui, tá bom? Então aqui, geralmente, quando você colocar essa imagem não vai ficar tão visível, né? Vai ficar legível, mas pode ficar um pouquinho, de acordo com a sua visualização, não dá para enxergar tudo que você escreveu. Então você pode escrever aqui uma legenda. Um exemplo, tá, gente? Deixa eu inserir aqui uma caixa de texto. Cadê caixa de texto? Então aqui você pode criar uma legenda e colocando o que tem na sua no seu local da empresa. Então aqui nós temos a entrada, nós temos a recepção, né? A gente vai ter lá os banheiros, né? A gente vai ter lá a cozinha, a gente vai ter a cozinha. A gente vai ter o estacionamento, sei lá, sala de espera, né? Estacionamento, tá bom? Sala de espera, então você vai montando uma legenda de tudo que tem lá na sua empresa, né, no layout, na planta da sua empresa. Então, gente, é importante eu frisar para vocês que o layout, né, a planta, o mapa da sua empresa, enfim, vai depender da área, né, do ramo de atividade, do setor de atividade que você escolheu, tá bom? Você escolheu, tá? Então, uma outra coisa também que é importante colocar aqui que eu não coloquei, o tamanho. Qual que é o tamanho do local? Entendeu? É muito importante para a gente poder mensurar o tamanho total da empresa, tá? Então, tomem cuidado, pensem, planejem, façam algo bacana visualmente para a gente poder chegar aqui e interpretar legal o mapa da sua empresa, tudo bem? Então, uma das atividades de hoje que nós temos que fazer vai ser
a planta da empresa, certo? Vamos lá, Gleide, você precisa desenhar, tá? Não é pegar nada da internet. O que você pode pegar pronto da internet são pequenas imagens, que nem, por exemplo, ali eu fiz um estacionamento. Eu desenho um estacionamento. Eu vou lá, pego um carro e coloco aqui para representar o estacionamento. Entendeu? Aqui no caso a mesa. Ou eu desenho a mesa, ou eu vejo uma imagem compatível e posso colocar uma mesa. Não pegar, jogar lá no Google, né? É importante isso, você não vai jogar lá no Google. Um exemplo. Planta de um restaurante. Não vai jogar lá no Google assim, uma planta lá de um restaurante, pegar e copiar e colar lá, entendeu? Aí já não é legal. Vocês podem olhar na internet para vocês terem como base, tá vendo? Para poder criar o de vocês. Beleza? Vamos lá. Próximo item aí que a gente tem como missão aí. Alguma dúvida aí sobre a planta, gente? Alguma pergunta sobre a planta? Alguém quer perguntar algo sobre a planta? Todo mundo entendeu, gente? Tem alguma pergunta? Yasmin, Vitor, Sabrina, Letícia, Gleide, Gabriela, Felipe, Camila, Bianca. Querem fazer alguma pergunta sobre a planta? Bianca não. Você vai criar a planta e vai colocar no slide. É uma sequência. Sabrina, tudo ok? Bora lá então. Próximo item, gente. Fez a planta, fez lá a legendinha da planta. A gente vai para esse cara aqui, ó. Diagrama da empresa, tá? O que é o diagrama, gente? O diagrama a gente já viu, né? A gente teve essa aula já, né? No programa de apresentações gráficas. Indo lá no menu inserir, no PowerPoint é Smart Art. No Smart Art a gente encontra aqui os diagramas. Na sala Google, lá pelo programa Apresentações, por esse programinha aqui, ó, Apresentações lá da sala Google, você vai lá no menu inserir diagrama, tá? Então você pode inserir o diagrama aqui pela apresentação da Google ou pelo PowerPoint aqui no menu inserir Smart Art. Bom, o que você vai ter que fazer aqui, gente? Vocês vão desenhar através aqui do diagrama, tá? Vocês vão escolher lá um diagrama lá bonitinho, tá? E vocês vão desenhar a sua empresa, né? A estrutura da empresa. O que a empresa tem?
Então, por exemplo, a empresa é, né, Ricardo's Burgueria. Ricardo's Burger, tá? Como que é composta a minha empresa? Então, quais são os setores que tem na minha empresa? Então, recepção é um setor que tem na minha empresa. Recepção barra atendimento, tá bom? É um dos setores que tem minha empresa. Além desse setor, por exemplo, aí eu vou lá e quero criar uma outra forma, tá? Eu tenho aqui agendamento de pedidos, tá bom? Então eu tenho dois setores, tenho o setor de recepção e atendimento e tenho o agendamento de pedidos. Aí o que que eu tenho lá? Né? Eu tenho lá a cozinha, né? Eu tenho lá a entrega delivery. Acho que é assim que escreve, né? Certo? O que mais aí eu posso colocar aqui? Me ajudem aí, gente, além da cozinha. Eu tenho a gerência, tá? Então aqui na entrega barra delivery, vamos colocar assim, ficar melhor. A gente tem, vou inserir aqui uma outra forma, aí você pode colocar, né, as formas. A gente tem aqui aplicativo barra telefônico. Tá? Então aí você vai montar toda a estrutura, toda a cadeia estrutural da sua empresa, tá bom? Toda a parte estrutural aí de setores parece que não, mas tem muita coisa, né, dentro da empresa aí. Então, utilizando o diagrama organograma, você vai pensar, né, vai elaborar aí o que você vai colocar na sua empresa, tá? Tá? Vocês vão colocando. Eu ia colocar uma coisa aqui na cozinha, mas me fugiu da memória, tá? Então, o diagrama. Então aí você vai formatar o diagrama, né? Você vai poder formatar utilizando lá os recursos que você acaba tendo através da ferramenta. Se quiser mudar o layout, pode mudar o layout, tá vendo? Você vai escolher o layout mais bacaninha aí para vocês, tá bom? Vai montando aí o diagrama. Então, o diagrama é para a gente poder saber toda a estrutura, toda a organização da sua empresa, tá bom, gente? Toda a organização da sua empresa. Perguntas aí, gente, sobre o diagrama? Alguma dúvida aí vocês acabam tendo aqui sobre o diagrama, sobre a estruturação da sua empresa? Você vai colocar tudo que tem na sua empresa, são todos os setores que tem na empresa.
É a estrutura, o que faz a empresa funcionar, tá, Gleide? Bora lá pro próximo item? Bom, vamos lá pro próximo item, gente. Fez o diagrama bonitinho. Fez o diagrama bonitinho. Você vai criar a estrutura de informática da sua empresa, tá? Você vai criar a estrutura de informática. Então, bom, pensando aí na empresa. A empresa, ela, quando eu falo informática, eu falo de tudo. Um exemplo, vai ter linha telefônica na empresa? No meu restaurante tem. Então vamos lá. Linha telefônica. Tá? Acho legal fazer isso daqui. Acho legal não, é importante fazer isso daqui numa tabela. Vai lá no menu inserir, tabela. Vamos lá, vou começar por aqui. Então vamos lá. Eu tenho lá linha ou linhas, né? Telefônicas. O que eu tenho na minha empresa? Internet barra Wi-Fi, né? Tá? Eu tenho lá computadores, tá? Computadores. Eu tenho lá impressoras, tá? Escrevi errado aqui, impressoras. O que mais que eu tenho na minha empresa? Câmeras de vigilância. Tá bom? Eu tenho um servidor, tá? Então, você vai especificar toda a estrutura de rede que você tem, tá? Todos os equipamentos que você tem lá de informática, seja de telefonia, seja de internet, seja de impressoras, né? Qual que é o nome daquela daquela fichinha eletrônica? Tem lá o nome, né? Vou colocar aqui, painel eletrônico. Então você vai montar tudo. Bom, aqui eu vou colocar mais uma coluna. Vou deixar 3 colunas aqui. Inserir coluna, tá? Então aqui eu tenho os equipamentos. Tá bom? Aqui eu vou colocar os setores que eu tenho esses equipamentos. Setores. Tá? Então aonde que eu vou ter telefone? Eu vou ter telefone na recepção. Vou ter telefone na gerência. Vou ter telefone na, sei lá, na cozinha. Um exemplo. Tá? Onde que você vai ter linha telefônica? Então você vai colocar lá. Internet, aonde que vai ter internet? Computadores, aonde que os locais que eu tenho computadores, tá? As impressoras, aonde que tem impressoras? Então você vai colocar os setores. E aqui, tá? Vocês vão colocar a configuração. E eu vou inserir mais uma coluna aqui, onde vocês vão colocar o preço, certo? Então, na estruturação
de informática, né? Você vai ter que montar na sua empresa, na sua realidade. Isso todo mundo vai ter que ter, tá? Equipamentos, setores que esses equipamentos pertencem, a configuração desse equipamento. Quando eu falo configuração, gente, eu falo modelo. Um exemplo, o computador. Se for um padrão, tamanho da tela, que tipo de processador, memória, então a configuração, tá? Windows e o quanto que foi pago por equipamento, no caso por unidade, tá? Então é importante vocês colocarem aí. Então anotem aí, por mais que eu vá colocar isso aqui na sala Google e tá na gravação, é importante vocês lembrarem que na estrutura de informática, né, na parte de informatização da sua empresa, vocês demarquem aí esses 4 itens, esses 4 critérios: equipamentos, setores, configuração e preços. Professor, mas a minha empresa é pequena, vai ter só um telefone e 2 computadores. Não tem problema, você vai colocar aqui equipamentos, onde que fica, a configuração dele e o preço, certo? Alguma pergunta aqui, gente, sobre equipamentos? Alguma perguntinha, alguma dúvida? Indiferente do ramo que você tem escolhido, gente, vai ter, tá? Você vai ter equipamentos de informática. Algumas terão mais, outras terão menos, aí, de acordo com o que vocês escolheram. Nenhuma dúvida? Bora lá então, gente. Próximo item. Tá? Sites e redes sociais, gente. Tá? Aqui também vai demandar um pouquinho de tempo, tá bom? Para vocês. Então, o que vocês vão ter que fazer? Acho que eu não vou colocar nem o site. Tirar o site. Vou deixar só redes sociais, tá? O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão ter que criar aí, depois que vocês criaram toda essa estrutura, vocês vão ter que criar aí as redes sociais para contato da sua empresa. Algumas coisas vai ficar só na ficção, tá? Então, por exemplo, o WhatsApp. O telefone lá para o WhatsApp. Você não vai colocar o seu telefone, né? Você vai inventar um telefone lá. Vai inventar um telefone de WhatsApp. E aí você coloca aqui. Agora, coisas que vocês conseguem criar e depois vocês conseguem desativar, depois do trabalho tá entregue aí, tá? Vocês conseguem criar lá o Instagram, vocês conseguem criar o Facebook, tá? Você consegue criar o Twitter, certo? Você consegue criar essas redes sociais. E o que você vai fazer aqui? Você vai criar, vai colocar o endereço da rede social, tá? Facebook / alguma coisa. Tá? Você consegue criar. E o que você vai fazer depois de criar? Você vai configurar lá, vai colocar imagens lá. Aí essas imagens você pode pegar da internet, tá?
Não tem problema. Você pode pegar da internet para compor lá de forma ilustrativa. E aí você vai tirar um print. Então você vai entrar lá, por exemplo, foto Twitter, foto página Twitter, imagens, tá? Você vai lá, criou a página, montou bonitinho, configurou bonitinho, e aí você vai, tira um print lá do seu celular ou um print da tela do computador, e aí você vai colocar aqui, Twitter. Qual que é a página? Põe uma foto aqui, a gente poder identificar. É um Instagram, a mesma coisa, tá? O Facebook, a mesma coisa, tá? Então, só aqui no caso o WhatsApp, que é algo fictício, né? Para poder fazer pedido, para as pessoas entrarem em contato, tirarem dúvidas. Então, a gente tem aqui a rede social, né? Cadê a foto que eu ia copiar, gente? Ih, fechei, tá? Página Twitter. Você vai pegar lá uma foto. Cadê? Copiar. E aí você vai colocar aqui, tá bom? Mas tem que ser o nome, tem que conter o nome, gente. É importante isso, tá? Tem que conter o nome da sua empresa, tá? Então não basta só ir lá no Google e jogar lá qualquer coisinha, tá bom? Vai ter que conter o nome da sua empresa lá. E aí depois que você criou lá bonitinho, você pode deletar o perfil, não tem desafio nenhum, tá bom? É só pra gente poder montar a nossa atividade do trabalho. Bom, gente, então, para a segunda parte do trabalho que vocês vão montar, recapitulando, vocês vão montar a planta da empresa, vocês vão montar o layout, a planta da empresa, onde fica cada setor de acordo com o que a sua empresa ela vai trabalhar, tá? Você vai montar o diagrama da empresa, né? Vai colocar lá a sua empresa, ela possui o que dentro dela, né? Tem lá um atendimento, recepção, banheiro, cozinha, né? Os atendentes, faxineiro, né? De acordo com cada empresa aí. Né? No caso aqui eu montei uma hamburgueria, então eu tenho cozinha, tenho gerência, tenho entrega e tenho delivery, né? Tenho os aplicativos para poder fazer os agendamentos, então tudo isso daqui. Aqui é a estrutura de informática da sua empresa, então você vai pensar de forma funcional da empresa, onde que vai ter computador. Então aqui não só computador, mas toda a parte de tecnologia, tá? Então tem tem Wi-Fi para cliente, tem Wi-Fi para os funcionários, como que é feito o pedido é feito por aplicativo, né? Então vocês vão anotar, vão pensar dentro da realidade de cada estrutura, de cada empresa que vocês estão montando, vão colocar aqui. E para finalizar essa parte da aula de hoje, né, do trabalho, da parte do trabalho de hoje, vocês vão estruturar as redes sociais, né? Porque, querendo ou não, é algo que vocês dominam bastante aí. É algo que vocês fazem parte, né? Vocês nasceram na geração rede social, né? Já sai da barriga da mãe já com perfil no Instagram já, né? É muito engraçado. E vai estruturar, vai criar lá rede social Instagram, Facebook, Twitter, lá de forma fictícia, tá bom? Cria lá o perfil, configura o perfil com fotos, comentários, tira um print da tela e vai colocar na apresentação. Se não couber tudo aqui num slide só, você pode separar. Você pode separar Twitter, página do Twitter. Instagram, página do Instagram. Pode colocar cada um num slide. Certo? Beleza, então, gente? Alguma pergunta?
Até aqui, essa segunda etapa do trabalho a gente vai parar aqui, tá? Porque tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo para fazer. Você vai criar o perfil de verdade. Você vai criar uma rede social e vai preencher essa rede social. Depois você pode, depois de criado, você vai excluir, tá bom? A não ser que você faça uma montagem, aí já é outra coisa. Mas aí acho que o trabalho pode ser maior. Mas vai ter que ter a rede social da empresa aí. Beleza então, gente? Então, galera, segunda parte do trabalho. Vou parar a gravação aqui e fica por aqui, tá bom, gente?